Então, o exercício 1, seja uma parede dupla, sendo que a primeira parede tem condutividade térmica de 401 watts por metro Kelvin e espessura de 5 centímetros. E a segunda tem condutividade térmica de 37,7 watts por metro Kelvin, espessura de 3 centímetros. Do lado interno, o coeficiente convectivo vale 100 watts por metro quadrado Kelvin e a temperatura vale 350 Kelvin. E do lado externo, o coeficiente convectivo vale 40 watts por metro quadrado Kelvin e a temperatura vale 280 Kelvin. Então, letra A determina o fluxo de calor, letra B determina as temperaturas T1, T2, T3. Aqui está o esquema, né? Vai ter uma resistência térmica convectiva, uma resistência térmica condutiva, outra resistência térmica condutiva e mais uma resistência térmica convectiva. O esquema é esse aqui, ó. Fluxo de calor, temperatura interna, resistência térmica convectiva, T1, resistência térmica condutiva da parede A, temperatura T2. Resistência térmica da parede B, né? Temperatura T3. Resistência convectiva externa, temperatura externa. Tá? Fluxo de calor, letra A. Tá? Então, vamos calcular toda a resistência térmica, tá? As duas convectivas e as duas condutivas. Tá? Vamos substituir os números aqui, os valores, tá? E calculando dá 0,035920 metros quadrados vezes Kelvin por watt. Ok? E o fluxo de calor, o que é? A diferença de temperatura sobre a resistência térmica, tá? 350 menos 280, dividido por esse valor, dá 1948,8 watts por metro quadrado. Bom, temperatura T1. Vou voltar aqui, ó, temperatura T1. Eu usei aqui, ó, só aqui. A temperatura T2 vai ser aqui, na temperatura T3 aqui, tá bom? Existem algumas possibilidades aí de resolver esse problema. Então, ó, fluxo de calor é TI menos T1 sobre 1 HCI, tá? Substituir os valores, T1 dá 330,5 Kelvin. Temperatura T2, tá? Fluxo de calor é T1 menos T2 sobre agora a resistência térmica condutiva da parede A, tá? Substituindo os valores, T2 vai dar 330,3 Kelvin. E a temperatura T3, tá? Fluxo de calor, a diferença de temperatura entre T2 e T3 e a resistência térmica condutiva da parede B. Tá? Vamos substituir os valores, temperatura T3 dá 328,7 Kelvin. Beleza? Então está aí o exercício. Isso vocês já sabem fazer, né? A priori já sabem. Tá? E agora, quer dizer, algo não tão novo assim, vocês vão fazer esse exercício 2 aqui, ó, tá? Seja uma parede dupla, é a mesma coisa do anterior, tá? Nem vou ficar lendo tudo, tá? Agora, o que vai ter a mais? Uma interface de ar com resistência térmica de 2,75 vezes 10 a menos 4 metro quadrado vezes Kelvin por watt. O que eu coloquei a mais aqui, ó? Tem a temperatura T1, aqui era a temperatura T2, supondo que era, né, como se fosse um material só, né, não tivesse essa resistência de contato. Supondo essa resistência de contato, vamos chamar essa temperatura um pouquinho antes de T2A e um pouquinho depois de T2B, tá? E aqui a temperatura T3, tá? Então, vocês vão ter a resistência térmica convectiva, entre essas duas a condutiva, entre T2A e T2B a resistência térmica, a interface, entre T2B e T3 essa condutiva aqui do material B, entre T3 e T externo, T tem a convectiva, tá? Então, de novo, determinar o fluxo de calor e as temperaturas T1, T2A, T2B, T3, tá? Isso aí, tá? Então, ó, para calcular o fluxo de calor, o que a gente vai incluir além daquelas 4 resistências térmicas, tá? A resistência térmica está incluída aqui, tá? As duas convectivas, as duas condutivas e a resistência térmica de contato, beleza? Aqui está aqui o valor dela, tá? As duas convectivas, as duas condutivas. A resistência térmica deu 0,036195, tá? Tem um pouquinho maior só que a outra, tá? Não vai alterar tanto os valores aqui nesse caso, tá?
Bom, aí o fluxo de calor T menos a temperatura externa dividido pela nova resistência térmica, que dá 1934 watts por metro quadrado. A temperatura T1. Vou usar a resistência térmica convectiva, tá? Substitui os valores e a temperatura T1 dá 330,7 Kelvin. Ok? Depois a temperatura T2A, nós vamos usar a parede A aqui, né? A parede da material, a parede A. Substitui os valores aqui, nós temos a última lá anterior, né? Que foi calculada agora. T2A dá 330,5, né? Praticamente igual. Depois agora a temperatura T2B. Então entre T2A e T2B é a resistência térmica aí do ar aí de contato. Tá? Então substitui os valores. O resultado dá 330 Kelvin. E por último, tá? Nós vamos calcular a temperatura T3, que a gente vai usar o material B aqui. Tá? A gente substitui os valores, então o resultado vai dar 328,5 Kelvin. Ok?